E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar um cadinho sobre como você não ser reprovado na prova prática do Detran, tá bom? No exame de direção. Então vamos lá, coisas que podem fazer você simplesmente ser eliminado pela primeira vez errando e alguns erros que você pode estar repetindo aí para que... Mas não que eu aconselho você ficar repetindo os erros, porque isso daí é tudo uma soma de pontos, tá bom? Então vamos lá, tem as multas leves, né, os pontos leves aí que você pode estar sofrendo, que é um ponto, as multas leves, as multas médias, que são 2 pontos, as graves, que são 3, e a gravíssima, que são multas eliminatórias, tá? Então vamos lá, se você de repente errar, você tem que saber do seguinte: você não pode passar superior a 3 pontos. Até 3 pontos, né, que é a multa grave, você pode tá errando aí, não tem problema. Só que você não pode errar mais, porque se levar, por exemplo, uma multa leve, é claro que você, né, não precisa nem terminar a prova que você vai ser eliminado aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um bocadinho das multas graves, né, que você não pode estar cometendo. Quer dizer, pode, mas só uma, né? Primeiro é perder a direção do veículo, né? O que é perder a direção do veículo? De repente você está em um morro e freio de mão, né? De repente você está fazendo a prova de carro, ou até mesmo de moto, né? Você está subindo e tem o freio de mão, tem o freio traseiro, você deixou a moto descer, o carro descer, de repente você pode até provocar um acidente, que a gente vai estar falando isso daqui também, ou de repente você entrar à contramão, é uma coisa que você está sofrendo uma multa grave, tá certo? Então, perder a direção do veículo é basicamente isso daí, né? De repente você chegou, se o instrutor, né, vê, o examinador vê que você está errando ali, está perdendo a direção, isso daí é uma multa grave, tá? Cinto de segurança, eu sempre achei que fosse uma multa eliminatória. Pô, a pessoa saiu sem cinto de segurança numa prova. Não, o cinto de segurança não é uma multa eliminatória que você simplesmente tem que parar de fazer a prova. Pessoal, lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, fique à vontade para se inscrever, tá bom? Dá um like bacana aí, que é claro que a gente tem muita coisa bacana aqui para você, tá certo? Uma outra coisa que eu acharia que deveria ser uma multa leve, mas não é, é uma multa grave, é de repente você não fechar a porta do veículo totalmente, né? Se você bater a porta e não fechar totalmente, é isso mesmo, cara, não existe isso daí, é uma multa grave, tá? Mesmo que ela aparentemente esteja fechada, não esteja 100% fechada, é uma multa grave sim. Agora essa multa aqui, que é uma multa grave, até entendo isso daí, seria o pedestre, né? Se o pedestre estiver já com o pezinho ali na faixa de pedestre, meu amigo, deixa ele passar 100%, tá? Ó, escute isso daqui que eu vou falar para você. Nunca avance, né, a faixa de pedestre. Se a pessoa está com o pezinho ali desde o começo até o final, deixa a pessoa passar com calma, tá? Não é porque a pessoa já está do outro lado que você vai simplesmente arrancar com o carro. Isso daí, nenhuma prova te reprova na hora, tá, pessoal? Vamos lá, outra multa grave, ó, presta atenção que é multas graves aqui que eu estou falando, tá? É na hora de ultrapassar, né? Você tem que ficar atento à sinalização, né, do entanto do momento ali que você está vivendo. Por exemplo, a faixa contínua, né? Você pode, se você avançar ali, você está fazendo uma coisa bem errada, né? Mas existe outras questões que também o cara lá que está examinando a prova sua lá, te examinando, é uma outra coisa que eles olham também. Se você olhou pelo retrovisor, tá? Então, tudo isso daí na prova conta. Então, ele está de olho se você está olhando pelo retrovisor, se você está dando seta. Então, é uma questão muito importante também. Vamos lá. Desobedecer a sinalização de trânsito ou simplesmente desobedecer um agente de trânsito, tá? Se você tem uma placa, por exemplo, né, que está mandando você não estacionar, né, ou simplesmente a faixa de pedestre, como eu estou te falando aqui, tudo isso daí é desobedecer uma placa que está lá, né, que você tem que, ali tem uma faixa de pedestre que você tem que obedecer, esperar a pessoa passar e tal, tudo mais, ou uma placa não estacione, né, e você vai lá e estaciona. Existe pegadinhas, né, que essa pegadinha foi feita comigo, né. O que acontece? Eu estava fazendo a minha prova de ônibus e o examinador lá, ele pediu para que eu entrasse a contramão e estacionasse em frente à garagem
em uma subida que eu estava. Ele estava querendo me reprovar mesmo. E eu falei com ele que eu não ia, que eu não... Eu acho isso até errado, né? Porque tem gente que, pô, o cara é examinador, eu vou obedecer ele. Pô, pessoal, lembrando aí, se você não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever, tá bom? Dá um like bacana aí, já resolve pra caramba. Então, pessoal, essa daí foi uma pegadinha que ele pregou comigo. Ele queria que eu entrasse a contramão, tá? E estacionasse em frente a uma garagem. Eu falei com ele que eu não ia entrar porque estava errado e que eu ia pelo certo, aonde eu estudei, aonde que e pinto. Eu não dei muita explicação não, mas eu falei que eu não ia obedecer e pronto. Eu achei que dali ele me reprovar porque eu não obedeci, mas na realidade ele estava fazendo uma pegadinha comigo. É uma coisa que vocês têm que ficar bem atentos, tá certo? E agora a gente vai para qualquer infração gravíssima. Essa sim reprova o caboclo aí se a pessoa simplesmente cometer qualquer dessas outras coisas que eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou sublinhar as partes importantes aqui para que você não esqueça de maneira nenhuma. Vamos lá, exceder o limite máximo da rodovia que você esteja fazendo a prova. Pessoal, a gente sabe que muitas das pessoas aí que estão fazendo a prova ou que estão estudando acabam andando bem devagar. Mas pode acontecer de você, às vezes, esquecer de estar fazendo a prova. Por exemplo, eu sou muito esquecido, mas ande sempre no limite. Quando você sentar lá, carregue essa bateria que você precisa entender que você está fazendo uma prova ali, que você tem que prestar atenção a todos os detalhes, tá certo? Provocar acidente no exame de direção, tá? Vamos supor que você pode ultrapassar um carro, né? Você tem a sua faixa ali que você pode ultrapassar, você está dentro do limite de velocidade e tal, tudo mais, e que de repente você entre, né, e esqueça de, por exemplo, dar seta, alguma coisa assim, e que você acabe provocando um acidente, né? Tem um carro atrás que vai ultrapassar, você também vai ultrapassar, você esquece de dar seta, olhar pelo retrovisor, então você está provocando um acidente. Nesse caso, você pode ser reprovado sim. E nesse mesmo termo, existe também essa outra coisa, andar à contramão. O que é andar à contramão, pessoal? Se você tem a sua mão para que você possa dirigir, né? Você está dirigindo lá e tal, está tranquilamente fazendo sua prova e de repente você descuida na sua mente ali e você vai para a mão, para a contramão. O que isso quer dizer? Você está andando em cima da faixa, né, que já não pode, e de repente você foi para a contramão do outro lado. Isso daí faz com que você reprove na hora, tá? Então, ande na sua mão certinho. Agora a gente vai falar um bocadinho sobre avançar via preferencial. O que é isso daí, pessoal? Vamos supor que você está dirigindo certinho isso daí. Pessoal, lembrando que isso daqui são faltas gravíssimas, tá? Que podem te reprovar justamente na mesma hora. Pessoal, essa avançar via preferencial é justamente uma coisa que você não pode fazer. Por exemplo, o cara está na rotatória, né? E você simplesmente avança. Isso daí faz com que você seja eliminado na hora, tá? Eu gostaria de ressaltar também uma coisa aqui, que eu até esqueci de anotar aqui para passar para vocês, que é uma coisa muito importante. Se você tiver alguma observação, tá certo? No documento, na hora que você foi tirar a habilitação, por exemplo, meu pai ele foi reprovado na época justamente porque ele não estava usando óculos. E na realidade ele não usava óculos, né? Ele estava usando óculos de sol. No dia que ele foi fazer a prova lá, o médico colocou em observação que ele usava óculos. Então, quando ele foi fazer a prova, na habilitação dele tinha observação que ele usava óculos. Se você for fazer a prova, não se esqueça de levar seus itens obrigatórios. O que é item obrigatório? Por exemplo, é um óculos, né? Se você precisa do óculos para você dirigir, eu não consigo lembrar de outra coisa aqui nesse momento, mas é basicamente isso daí. Então não se esqueça disso. E o terror de todos é a baliza, né? Muita gente fala assim, a baliza reprova? Tá, a gente vai entrar nesse assunto aqui que é um cadinho mais complexo. Mas o que reprova de verdade, do fundo do coração que eu tenho que falar aqui pra vocês, é vocês bater naquelas estacas, né? Hoje em dia eles não colocam carro na frente e atrás, tem aquelas estacas, o balizamento, né? Aquelas estacas que fica ali para você colocar o carro no meio, ou a moto também no meio, não tem problema. Então se você der a ré e você bater naquele balizamento, né? Que eu nem sabia que esse era o nome, você pode sim ser reprovado na hora. E voltando aqui na parte da baliza, né, você tem 3 chances para que, dentro do horário programado, para que você consiga colocar o carro ou a moto dentro da baliza corretamente, tá?
vou citar um exemplo aqui meu, né? Eu errei na hora que eu fui estacionar o ônibus, eu errei pra caramba. Na realidade eu esqueci de dar a seta e entrei com o ônibus errado. E aí o rapaz fez um sinal tipo, vai reprovar, né? Aí o que eu fiz? Eu saí com o ônibus novamente, liguei a seta, porque eu tinha esquecido, mas aí na segunda vez eu lembrei, e estacionei, né, pela segunda vez, mas dentro do tempo programado. Então, assim, não me trouxe problema nenhum. Isso daí foi muito bom, porque foi ótimo, né? Então, pessoal, também existe a questão do meio-fio, tá? Essa questão do meio-fio aí, que eu tô falando com vocês, de repente você vai fazer a baliza, ou de repente você tá passando por um certo local, você tem que ficar muito atento aonde você está fazendo a prova. Não coloque o carro em cima do meio-fio, que você pode ter um problema muito sério com isso daí. E é uma coisa que é eliminatória, né? Então, realmente te reprova na hora. Uma outra coisa que te reprova na hora também é você fazer a prova faltando algum item que o examinador pediu para que você fizesse. Vamos supor assim que você não conseguiu fazer a baliza, então isso daí seria motivo para reprovar. Ele pediu para você subir no morro lá e tal, e você não conseguiu subir com a moto, com o caminhão, alguma coisa deu errado, né? Então, basicamente é isso. Se você não atender a expectativa dele de completar todos esses itens que o examinador precisa, você está eliminado. E agora vamos no último item, né? Só vou esperar você dar um like aqui nesse vídeo aqui. Deu? Tá bom, obrigado. Agora na última parte aqui, que seria na parada obrigatória. O que seria parada obrigatória, pessoal? Você tem uma placa que diz que a parada ali é obrigatória, que você não deve avançar. O que isso quer dizer, pessoal? Tem uma faixa de pedestre, você tem que parar ali. Você viu que não tem carro nas laterais que dá para você ir. Não vá, tá? Na prova tudo tem que ser uns pontinhos no i mesmo, tem que ser certinho. Se você tem uma placa ali pedindo parada obrigatória, tá? Que você já deve ter estudado isso daí, você tem que parar mesmo o carro, mesmo que você veja que não tem carro nenhum que dá para você ir. Pare o carro, no momento que você parou o carro, pronto, agora você pode ir, né? Se tiver livre, claro, não vai avançar a placa com tudo não, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa você pode estar perguntando aqui. O que eu gostaria de ressaltar para você, né, que vai fazer a prova. Boa sorte. E a questão da prova, pessoal, tente não olhar, né? Tente não olhar para o lado, para aquelas pessoas. Tem muita gente, né? E aquele montoeiro de gente faz a gente ficar nervoso, né? Em todos os detalhes. Tente sintonizar ali, finge que é uma outra aula para que você não venha a ter problema nenhum, tá certo? Porque muita gente reprova justamente porque fica nervoso na hora da prova. Eu mesmo, na hora da prova da moto, eu sou muito vergonhoso demais da conta. Só quem me conhece pessoalmente sabe disso. No dia da prova, eu simplesmente fui cantando minha música, né? Fechei o capacete no dia da moto, porque tinha muita gente, eu acho que tinha mais de 100 pessoas. Baixei o capacete, fui fazendo minha provinha devagarzinho e graças a Deus deu tudo certo. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo na sua prova também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Tamo junto, se Deus quiser, você vai estar comentando aqui que deu tudo certo, tá bom? Valeu, é nóis!